Filho, filha, minha decisão continua a mesma. Não houve retrocesso da minha parte. Mesmo quando tudo ao redor parece ter desacelerado, mesmo quando o que eu prometi pareceu se ocultar atrás das cortinas do tempo, mantive os olhos fixos em você. Permaneço com as mãos abertas, mantendo aquilo que eu mesmo afirmei ser seu. Há uma palavra pronunciada sobre a sua história, e nada do que está surgindo ao redor pode apagar o que escrevi com a chama da minha determinação. O que afirmei ser seu ainda está guardado. Não foi anulado. Apenas aguarda que a sua fé libere o que eu preparei. Não parece que está levando muito tempo. A espera não é falta, é preparação. E a preparação, apesar de parecer invisível, é o espaço onde insiro os detalhes que seus olhos ainda não conseguem captar. Você entende o que é cuidar de quem se ama, conhece a responsabilidade de uma casa, de uma família, de escolhas desafiadoras, e eu reconheço cada esforço que você tem realizado. Acha que não está indo bem? Porém, percebo você aguentando o que muitos já teriam abandonado. Percebo suas noites prolongadas, suas preces silenciosas e seus atos de amor ocultos. É por isso que hoje eu vim reafirmar. Aquilo que eu disse que seria seu ainda é seu. Abra com confiança. Não é por acaso que você está ouvindo isso neste momento. Nada em sua vida está passando despercebido para mim. Enquanto você se esforça para manter tudo em pé, eu cuido do que você já não consegue mais carregar. Sei que você já considerou recuar. Sei que você analisou a situação e quis acreditar que estava tudo bem em simplesmente deixá-la de lado. Mas eu não permiti, pois o que prometi carrega o peso da eternidade. E eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. O que eu prometi, eu cumprirei, não por você merecer, mas por ser fiel ao que digo. Recorda-se de Abraão. Ele teve que aguardar anos pelo que eu prometi que seria dele. E a cada ano parecia mais difícil, mas a dificuldade nunca foi um obstáculo para mim. Eu não alterei. Se eu prometi algo sobre sua vida, então o que foi prometido já tem um destino certo. Você. Inicie com fé, sem dúvida ou hesitação, mas com a convicção de que quem fez a promessa foi o Deus que mantém os céus e a terra, e é esse mesmo Deus que te acompanha nos momentos difíceis, que protege os teus filhos e que presta atenção em cada detalhe da tua casa. Eu entendo o que está por trás desse sorriso forçado quando você tenta proteger quem ama. Sei dos medos que você reprime quando precisa aparentar força. Estou ciente das preocupações relacionadas à saúde, finanças e futuro. Porém, eu não te convidei para viver sob a influência do medo. Eu te convidei para confiar. Confiança não significa a inexistência de desafios. É ter a certeza de que, mesmo quando as ondas se agitam, o seu barco não afunda, pois eu estou nele ao seu lado. Abra com confiança. A porta se encontra à sua frente. O que é seu por promessa está mais perto do que você pensa. Você não precisa compreender tudo para seguir. Você só precisa lembrar quem falou. E fui eu, a mesma voz que abriu o mar, que derrubou muros, que tirou José do cárcere e o colocou no palácio. Eu ainda falo, e hoje eu estou dizendo, pare de duvidar da minha fidelidade. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque há um mover sendo liberado sobre sua vida. Mas para acessar isso, você precisa abrir. Não com a chave do esforço humano, mas com a chave da fé. Eu estou batendo, e quando você abre, tudo muda. Não deixe o cansaço enganar seu coração. Não permita que os atrasos apaguem a esperança. A promessa não morreu. Ela está sendo guardada pelo tempo certo. E eu sou o Senhor até sobre o tempo. Nada escapou do meu controle. Nem aquela conversa difícil que você teve, nem o diagnóstico que te assustou, nem aquele pedido que você fez enquanto dirigia, olhando para o céu sem dizer uma palavra. Eu escutei, eu vi, e eu respondi com um sim. Mas agora eu te chamo para se levantar com fé, porque o que é seu não será entregue em mãos vazias, será colocado nas mãos que confiam. Recorda-se da mulher que sofria de hemorragia? Tudo parecia em vão. Médicos, dinheiro, esperança, mas foi só um toque. Não toque casual, mas um toque com fé. É assim que se acessa o que eu prometi. Não é com lógica, é com entrega. E eu estou aqui agora como naquele dia em que ela me tocou. E aguardo o seu toque, não físico, mas emocional. Pois quando a fé alcança o céu responde.
e hoje estou preparado para te atender. A cura, a resposta e a transformação de que você precisa já foram concedidas. Abra com confiança. Enquanto você se preocupa com o que será do futuro dos seus filhos, eu já estou preparando o caminho para eles. Enquanto você perde o sono por causa de uma situação não resolvida, estou planejando uma reviravolta que surpreenderá até os que duvidaram de você. Eu sou Deus de livramentos ocultos, de portas que ninguém viu se abrirem, de sustento que chega no momento certo. E digo agora, abra com fé, pois algo está a caminho. Não é pequeno, não é comum, é milagre, é promessa, é aquilo que eu disse que seria seu. Muitas pessoas olharam para você e pensaram que você já havia atingido o seu limite, mas eu vejo além. Consigo enxergar o seu interior, percebo a resistência que você desenvolveu e a lealdade mantida mesmo em tempos difíceis. Por isso, eu reservei este dia para algo especial, pois você não esperava, mas o momento da colheita está chegando. A semente que você semeou com lágrimas será colhida com dignidade. O período que você pensou ter sido desperdiçado será recuperado com intenção. Quando estou no comando, não há desperdício. Cada pormenor será aproveitado. Cada batalha terá significado. Abra com confiança. E se alguém te perguntar como você conseguiu, você vai recordar deste instante. Vai recordar que havia uma voz dizendo para não desistir, dizendo para confiar, afirmando que o que era seu não estava perdido. Você vai se lembrar de que eu não fiz apenas uma promessa. Eu te sustentei até o momento de receber, porque eu sou pai. E um pai amoroso não abandona o filho à própria sorte. Sou aquele que abriga, resguarda, orienta e transforma. E é exatamente isso que estou fazendo neste momento. Há um milagre sendo concedido e ele é destinado a você. Abra com confiança. Você enfrentou muitas situações que ninguém conhece. Você lidou com situações que nem mesmo consegue entender como suportou. Porém, agora estou trazendo uma nova estação. Seu espírito está recebendo um novo ar, uma nova energia, uma nova esperança. Não é motivação emocional, é unção, é presença, é orientação. Porque o que eu organizei não sofrerá atrasos. O que é seu já está a caminho, e quando chegar, até aqueles que duvidavam terão que admitir. Foi Deus quem fez isso. Não existe poder humano capaz de manter a promessa divina. Por isso, estou aqui para te lembrar que sua força reside em mim. E enquanto você permanece inabalável, eu estou criando trajetos onde antes só existiam barreiras. Estou colocando as pessoas certas em sua trajetória, removendo o que não agrega, curando o que foi machucado e reerguendo o que parecia perdido. Tudo isso porque você possui uma promessa. E uma promessa genuína resiste ao passar do tempo, à incerteza e até mesmo ao silêncio. Uma promessa verdadeira só necessita de uma coisa: fé. Se essa mensagem de alguma forma te tocou, se o seu coração reconheceu que essa voz era para você, compartilhe. Compartilhe com alguém que está quase desistindo do que Deus lhe prometeu. E inscreva-se no canal, pois esta é apenas uma das várias palavras que ainda compartilharei para fortalecer sua jornada. Ative as notificações e fique por perto, pois há mais por vir. Deixe um testemunho ou uma palavra nos comentários para confirmar que você recebeu. Assim outros poderão ser inspirados pela sua fé. O período de espera não foi em vão. Foi um momento de preparação. Porque o que eu preparei é muito valioso para ser dado antes do momento certo. Porém, agora é hora de abrir-se com fé. E você notará que tudo o que parecia bloqueado começará a fluir. Tudo o que parecia desordenado vai se ajustar, pois o universo está respondendo. E quando o céu responde, nada na terra pode barrar. Abra com confiança. Você já aguardou o bastante. É o momento. Você percorreu trajetos que aparentavam não conduzir a lugar algum, se perguntando se havia realmente um rumo. Porém, a cada passo, mesmo quando seus pés hesitaram, eu estava criando um caminho novo, algo invisível aos olhos, mas profundamente concreto. É semelhante ao episódio em que José foi vendido por seus irmãos. O que parecia injusto estava conduzindo-o precisamente ao local da promessa. Na realidade, o desvio era a rota. E agora, em sua vida, também estou corrigindo as coisas que não fiz. Nada foi em vão. Nem a situação que te deixou sem dormir, nem o momento em que você se viu sozinho tentando manter tudo em ordem. Estou ciente das responsabilidades que você carrega e das expectativas que depositam em você.
E é por isso que não deixei sua história inacabada. Iniciei algo, e tudo que começo, eu concluo. Você viverá o cumprimento não como alguém que apenas sobreviveu, mas como alguém que foi preparado por mim para governar o que antes parecia inalcançável. Há algo se movendo neste momento. Uma ativação espiritual que se inicia quando você acredita genuinamente, sem dúvidas, que o que eu disse é mais verdadeiro do que as situações ao seu redor. Eu já fiz a preparação, não estou fazendo, já foi feito. Você não precisa se esforçar para merecer, apenas acreditar para acessar. Fé não se trata de compreender tudo, mas de confiar mesmo sem compreensão. É isso que faz o céu se mover. Ao agir com fé, você desperta o que sempre esteve reservado para esse momento. Se a sua força está se esvaindo, tenha em mente que a força que te sustenta não vem de dentro, vem de cima. Você não foi convocado para carregar o mundo, mas para ter fé em quem o criou. E esse Criador que conhece seu nome, entende perfeitamente suas necessidades antes mesmo de você expressá-las. Hoje convido você a descansar sem abrir mão da fé, a prosseguir sem carregar o medo e a abrir a porta que está à sua frente com confiança. Porque o que está do outro lado foi criado por mim. Você não é negligenciado. Nenhuma prece genuína passa despercebida. Nenhuma demonstração de amor passa despercebida. Estou presente nos pequenos detalhes que você pensou que ninguém notou, na maneira como você cuida dos seus, mesmo sem saber quem cuida de você. Porém, estou aqui, e hoje essa mensagem é apenas mais uma evidência de que sua trajetória não é em vão. A jornada pode parecer extensa, mas eu sou a companhia constante, o auxílio garantido e a promessa concreta. Não desista agora. Você está mais próximo do que pensa. Quem te viu enfrentar tantos obstáculos vai se surpreender com a maneira como eu vou te erguer. Porém, isso não é para mostrar nada a ninguém, e sim para mostrar quem eu sou na minha história. A promessa que fiz a você não está vinculada ao tempo humano. Ela vive no meu tempo, que é perfeito, sem atrasos ou adiantamentos. Quando você realmente confiar, vai notar que tudo está se alinhando. Até o que aparentava ser uma perda será considerado como parte do processo de sua vitória. Permaneça firme, mesmo quando tudo parecer igual externamente, pois internamente no invisível, já estou fazendo mudanças que em breve se tornarão visíveis. As correntes que prendiam certas áreas da sua vida estão sendo rompidas. O ambiente ao seu redor está passando por um processo de purificação. Estão sendo afastadas pessoas que drenavam sua energia. Tudo porque o que eu preparei requer um novo espaço limpo, curado e preparado para acolher o que é seu. É exatamente isso que estou fazendo neste momento. Essa palavra não foi escolhida aleatoriamente. Você poderia estar em qualquer lugar, prestando atenção em qualquer outra coisa, mas decidiu estar aqui. E estou reservando esse momento para que você possa realinhar sua fé. A sua resposta reside na ação de abrir-se, acreditar e afirmar com coragem. Eu confio na fidelidade de Deus. É nesse movimento que as promessas deixam o plano espiritual e passam a fazer parte da sua vida real. Tudo o que afirmei que seria seu agora começa a se revelar com autoridade e força. Comente aqui algo que está se tornando evidente em seu coração. Pode ser tão simples quanto: acredito no plano de Deus. Isso ajuda as pessoas a perceberem que não estão sozinhas nessa jornada de fé. E conforme está escrito, aquele que iniciou uma boa obra em vocês a completará até o dia de Cristo Jesus. Essa palavra não é apenas promessa, é alicerce. Envie esta mensagem a alguém que precisa ser lembrado das bênçãos que Deus já concedeu à sua vida. Inscreva-se e ative as notificações para não perder mais nenhum sopro divino como este. Você entende o que significa manter a casa em ordem, cuidar de quem precisa e resolver o que ninguém mais quer fazer. Mas também sei o quanto você precisa de cuidado, e eu estou tomando conta. Estou recuperando áreas que o tempo tentou deteriorar. Estou recuperando sonhos que estavam adormecidos. Estou soprando coragem nos lugares onde o medo tentou se estabelecer. Esse é o momento de recomeçar. Não com as mesmas ferramentas, mas com novas abordagens, novos recursos e uma nova perspectiva. O que está por vir não será uma repetição do passado, mas algo inédito. Cada passo seu tem sido monitorado, inclusive os que você deu com hesitação ou dor.
Estive em todos eles, pois meu amor não está condicionado à sua performance, mas à minha escolha de estar ao seu lado. E eu optei por ficar, optei por permanecer, optei por te ver superando essa fase com autoridade. Não excluí você do processo, mas estou conduzindo-o até a sua conclusão. E ao final, você não será a mesma pessoa. Ele será mais forte, mais sábio e mais preparado. Você tem a sensação de que o tempo está passando rapidamente e que algumas coisas ainda não aconteceram. Mas o que você considera atraso, eu vejo como sincronia. É o momento em que tudo se ajusta. É o período em que você compreende o que antes apenas questionava. E ao chegar, você agradecerá até mesmo pelas dores, pois perceberá que cada sofrimento criou um novo espaço dentro de você para acolher algo maior. A espera não te diminuiu, ela te fortaleceu. Enquanto muitos se distraem procurando atalhos, você está sendo guiado. Porque quem possui uma promessa não precisa perseguir oportunidades. Porta aberta por mim te encontra no trajeto. E existe uma porta agora aberta pelo poder da minha palavra, aguardando que você passe por ela com confiança. Você não tem que demonstrar nada para ninguém. Basta caminhar como quem traz uma palavra eterna. E essa palavra é: eu afirmei que seria seu. Agora é a hora. Abra com confiança. Mesmo quando você não sabia como seguir em frente, tem encorajado as pessoas com palavras de ânimo. Porém, isso é resultado de um coração que não perdeu a esperança. E eu valorizo corações dessa forma. Honro quem ama, quem serve e quem resiste sem esperar reconhecimento. E é por isso que você será surpreendido. Você semeou em segredo e colherá em público. Você verá com seus próprios olhos o que mencionei acontecer, e ninguém poderá tirar o mérito do que só pode ser atribuído ao sobrenatural. Se você percebe algo diferente ao ouvir essa palavra, é porque meu espírito está despertando áreas que estavam adormecidas, sonhos que você guardou, planos que você deixou para trás, visões que pareciam inalcançáveis, mas o toque do céu ressurge. Ele desperta o que estava adormecido. Ele reanima o que parecia estar morto. E é exatamente isso que estou fazendo agora, reavivando a fé que você pensava ter perdido. Ela não faleceu. Ela aguardava a hora certa para renascer com força. Não permita que as vozes externas te distraiam. Nem sempre quem se expressa em voz alta está certo. Embora eu não diga nada, meu toque comunica mais do que 1000 palavras. E estou entrando em contato agora para te lembrar que o que prometi é verdadeiro. Não hesite porque demorou. Não pergunte porque ficou complicado. Grandes promessas demandam processos robustos, e esses processos geram resultados significativos. Você está mais perto do que imagina. Não desista. A resposta já está sendo construída. Às vezes, o lugar onde você está precisa mudar, não fisicamente, mas espiritualmente. E é exatamente isso que estou fazendo, mudando a atmosfera, purificando o ar ao seu redor, removendo a poeira da desesperança e trazendo de volta a clareza. Você começará a enxergar tudo de uma nova perspectiva, e não é apenas porque as circunstâncias mudaram, mas porque você mudou. E quando você se transforma, tudo ao seu redor começa a seguir esse novo padrão de fé. Isso é milagre, isso é manifestação, isso é promessa realizada. Já considerou que talvez todas as experiências que você teve até agora tenham sido para prepará-lo para este momento, para este encontro com a promessa? Porque agora não se trata mais de querer, mas de assumir. O que afirmei que seria seu já se encontra em suas mãos. Você só precisa agir com fé, como quem sabe que o momento chegou, como quem entende que tudo foi um processo de preparação, como quem confia mais na minha voz do que na incerteza. E quando você faz isso, o céu age rapidamente. Deixe que essa mensagem persista em sua mente. Compartilhe com quem precisa de um aviso. Existem pessoas próximas que aguardam uma atitude sua para recuperar a confiança. E você será o meio, a conexão entre a desesperança e a fé. Inscreva-se agora para continuar recebendo mensagens como esta, não para aumentar estatísticas, mas para tocar almas. Essa ligação vai além do digital. É de natureza espiritual. E quando você continua conectado, continua fortalecido. Eu percebi quando você achou que era tarde demais, quando refletiu sobre a vida e se perguntou se ainda havia tempo para realizar seus sonhos. Porém, não trabalho com prazos humanos. Eu vejo o tempo como um instrumento, não como uma restrição.
E hoje trago à sua lembrança que a promessa permanece. O que eu afirmei como parte da sua história não ficou velho, apenas se tornou mais maduro. E chegou o momento, a hora e o cenário perfeitos que você não esperava, mas que eu planejei. Sua fé tem valor, mesmo que seja pequena ou abalada pela realidade. O pouco que você conseguiu preservar diante de tudo foi suficiente para garantir o invisível que estava sendo criado. Eu reconheço esse esforço interno que passa despercebido por todos. As decisões silenciosas, os sacrifícios não valorizados, a renúncia oculta nas sutilezas do dia a dia. Tudo isso foi sendo coletado como semente, e hoje, o céu começa a distribuir a colheita que lhe pertence por direito. Quem recebe uma palavra divina não se baseia em estatísticas, mas em fé. E a fé possui a capacidade de quebrar ciclos, curar áreas adormecidas e abrir caminhos em lugares que pareciam estar trancados para sempre. O que você considera impossível é a minha área de trabalho. O que você não compreende, eu já converti em testemunho. Sua história está sendo cuidadosamente elaborada e nada nela será em vão. Cada linha demonstrará minha lealdade, não sua potência. Uma transformação está em andamento, mesmo que seus olhos ainda não a vejam. Estou removendo os pesos que você carregou por muito tempo e trazendo para você uma leveza que não é resultado de descanso físico, mas de confiança espiritual. Não se trata de um alívio passageiro, mas de uma libertação duradoura. O que te prendia emocionalmente está sendo dissolvido, porque para viver a promessa é preciso estar livre. E hoje essa liberdade inicia de dentro para fora. Entendo o que é despertar diariamente com a responsabilidade de manter tudo em funcionamento. A rotina, os compromissos, os relacionamentos e ainda assim, não permitir que os sonhos morram. Isso é fé, é bravura. E eu valorizo esse tipo de dedicação não com promessas imprecisas, mas com ações concretas. Você verá resultados nas áreas em que mais se dedicou com lágrimas e fidelidade. Porque nenhuma entrega genuína escapa à minha percepção. Tudo que você semeou com fé irá prosperar. Por isso convido você a abrir-se não para mais uma tentativa, mas para a promessa que já está madura, para aquilo que tenho preservado até agora, aguardando o momento em que seu coração esteja preparado. Você não precisa de mais sinais, precisa de determinação e ação. E o primeiro passo é dado com fé. A mesma fé que permitiu a Pedro caminhar sobre as águas. A fé que observa o invisível com maior certeza do que observa o real. Você vai pisar onde antes afundava, vai permanecer onde antes era fraco. Não subestime o tempo de silêncio. Ele não esteve ausente, esteve presente na construção. Enquanto você pensava que nada estava acontecendo, eu atuava em áreas onde você não podia intervir, ajustando relações, alterando situações e garantindo a proteção do que seria entregue. E agora que tudo está preparado, eu te recordo. O que eu disse que seria seu, de fato, é seu. Não tenha receio de aceitar. Não se menospreze. O passado não determina sua herança. A promessa não é cancelada pelo erro. A cruz foi o bastante para restaurar tudo. Uma nova direção está sendo imposta a você. Uma clareza que não será alcançada pela lógica, mas pela paz que transcende a compreensão. Você saberá o que fazer e sentirá quando for o momento. Com sabedoria, você distinguirá o sim do não, pois o Espírito está ajustando sua sensibilidade ao ritmo celestial. E, quando isso ocorre, até o que parecia confuso se torna evidente. Eu não te deixarei confuso nem perdido. Caminharei com você em cada decisão, porque promessa sem direção vira frustração. No meio dessa palavra, estabeleça um pacto de fé. Escreva nos comentários: eu abro meu coração para o que é de Deus. Essa ação simples desbloqueia os ambientes espirituais e traz à mente a promessa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Apenas a fé será necessária, apenas a vontade de acreditar. Envie essa mensagem para alguém que precisa desse despertar e inscreva-se no canal. Essa ligação está apenas no início e ainda há muito por experimentar. Você é mais forte do que pensa, não pela força física, mas porque dentro de você existe uma palavra que nunca foi desmentida. A resistência que você demonstra não é sua, é de quem te sustenta. Por essa razão, você persiste. Por essa razão, ainda está de pé. Portanto, mesmo em dias sombrios, uma luz parece brilhar internamente. Essa luz representa a presença,
A promessa viva que sempre esteve ao seu lado e que agora brilha com ainda mais força. Tudo começa a mudar quando você muda a maneira de olhar. Ao se ver como vítima, você focava apenas no que havia sido perdido. Porém, quando começa a olhar com fé, percebe o que está sendo criado. E o que estou criando é maior do que o que foi removido. Não vou simplesmente devolver o que lhe pertencia. Vou fazer uma multiplicação. Você receberá o dobro, não para se gabar, mas para dar testemunho. O destino será gerado pela dor, e a promessa trará à luz o propósito que estava escondido. Há um sentido em tudo que você experimentou. Não se tratava do que você desejava, mas do que eu pretendia realizar por meio de você. E agora que você chegou até este ponto, pode compreender. A sua trajetória possui um peso de glória que afetará vidas. Muitos olharão para você e perceberão que eu fui o Criador, pois não será fruto do esforço humano. Será bênção, privilégio, indício. E onde existe graça, existe sustento. Onde há favor, há oportunidades. E onde existe promessa, existe realização. Você vai realizar o que pediu em oração. Vai conquistar o que só sonhou. Vai experimentar o que muitos apenas leram em livros. E quando isso ocorrer, você se lembrará deste instante. Vai recordar que essa palavra foi como uma semente plantada no terreno do seu espírito, e ela não voltou vazia, pois tudo que digo se realiza, nada do que eu prometo retorna sem razão, e a sua vida agora traz a marca de uma palavra viva que ultrapassou barreiras e que a partir de agora começa a gerar frutos. Essa promessa terá impacto na sua casa. As pessoas que vivem com você perceberão mudanças inexplicáveis, mudanças que apenas se sentem. Não se tratará de uma emoção efêmera, mas de uma nova atmosfera. O ambiente da sua residência será renovado. Onde havia peso, haverá leveza. Onde havia conflito, haverá tranquilidade. Pois quando a promessa se aproxima, ela transforma tudo ao seu redor. E essa promessa está vindo com intensidade, como o vento que purifica, como o fogo que purifica. Não subestime os pequenos sinais. Às vezes o início é discreto, um telefonema surpresa, uma resposta onde antes havia silêncio, um convite onde antes havia portas fechadas. Fique atento, falo de várias maneiras, mas só quem silencia o ruído da dúvida. Portanto, respire profundamente e desacelere internamente. Estou guiando você com firmeza para um lugar seguro. Ainda que seus pés vacilem, o chão que te sustenta não vai ceder. Não busque comparação olhando para os lados. O que eu elaborei para você é único. Não é uma cópia nem uma repetição. É específico, direcionado e detalhado, pois estou familiarizado com seus bastidores. Sei o que você já passou. Sei que você teve que abrir mão. Portanto, o que está por vir será genérico, mas também personalizado, como um presente preciso, assim como um pai que conhece bem o filho e entende exatamente o que seu coração deseja. É dessa forma que eu entrego no prazo e da maneira correta. Você não chegou até aqui por acaso, mas por intenção. E agora que está à porta, não hesite. Abra com confiança. Abandone os medos, os traumas e as vozes negativas. O que precisa ser confirmado é o espírito, não as opiniões. E o espírito já deu sua confirmação. Você percebeu, você sabe, há algo diferente no ar. Uma ação que não pode ser explicada, mas que vibra dentro de você. É o momento da promessa se aproximando, e não existe nada mais poderoso do que um coração disposto a acreditar. Mantenha o coração aberto, pois haverá mais sinais, mais confirmações e mais momentos como este. E para isso, mantenha-se conectado. Inscreva-se, ative, compartilhe. Não só por você, mas porque outros precisam ouvir o que você ouviu. Essa não é uma mensagem para ser guardada, mas uma semente para ser espalhada e uma luz para iluminar novos caminhos. E você será o meio para isso. Onde quer que você vá, levará esse som de esperança. E onde houver fé, haverá resposta. Você possui cicatrizes que narram histórias desconhecidas, feridas que se curaram sem reconhecimento, conquistas que chegaram sem público, mas eu testemunhei cada uma delas, e por isso, a recompensa virá na mesma proporção da verdade que você experimentou. Não valorizo superficialidades, mas a essência e a sua, mesmo ferida, não deixou de confiar. É por isso que o que antes era apenas promessa começa a se transformar em provisão, começando a se manifestar com intensidade, exatidão e propósito.
O que antes parecia inalcançável, agora começa a se tornar acessível. Portas que estavam fechadas, pessoas que estavam afastadas, recursos que pareciam inalcançáveis, tudo começa a reagir à palavra que declarei sobre você, e o que antes parecia inerte agora se torna ativo. Porque a promessa genuína atrai a realização. Ela atrai tudo que pertence à sua herança. Não prometi que seria simples, mas sempre assegurei que estaria ao seu lado. E estive e sigo. Os desafios que você enfrentou não são indícios de fracasso, mas demonstrações de preparação. Eles estavam moldando sua resiliência, fortalecendo sua estrutura e eliminando as distrações. O que eu tenho a oferecer exige profundidade. E agora, sua fé está firmemente estabelecida. Portanto, pode suportar o peso do que está chegando, que se assemelha a uma chuva após um longo período de seca. Uma resposta que toca o coração. Um recomeço com o gosto de uma promessa vibrante, algo que altera não só seu caminho, mas também sua essência. Você deixará de ser conhecido apenas por suas batalhas e passará a ser reconhecido pelo cumprimento da palavra. Vão olhar para você e ver esperança. Vão questionar como aconteceu e você responderá: foi Deus? Não por emoção, mas por convicção, pois você conhece o preço, sabe onde doeu e entende o quanto foi desafiador manter a fé. Porém, você teve fé, e isso abriu as portas do céu. Sua fé fez o invisível se manifestar, tocou meu coração, e agora o que antes era promessa começa a se transformar em testemunho. Agora é o momento, não um tempo indefinido. É o tempo adequado, aquele que traz consigo a marca do propósito. Não brinco com a fé de quem acredita. Não dou esperança para que fique vazia. Quando planto fé, é com a intenção de colher resultados. E o que está surgindo em sua vida é resultado de resistência, confiança e dedicação. Você não tem que demonstrar nada para ninguém. Apenas aceite com humildade, tranquilidade e a convicção de que o que é seu não será tirado. Este é o momento de se firmar, de não olhar mais para o passado, de não comparar a promessa com o que já foi. O que eu elaborei é inédito, e o inédito não pode ser compreendido por meio de perspectivas antigas. Você não é como antes. O que antes te impedia de agir, agora já não tem mais influência. E a fé que se desenvolveu dentro de você tem o poder de criar caminhos onde antes não havia nem chão. Tenha fé nisso. Pise na palavra. Ela é firme, confiante e carrega muito mais do que apenas seus próprios pés. Sustenta o seu futuro. Você não precisa mais suplicar. Agora é hora de declarar. Você passou por períodos em que tudo parecia ser resistência, mas agora está entrando em um período de acesso. O que estava impedido será liberado. O que parecia distante será conquistado. O que antes era apenas promessa se tornará uma provisão concreta. E você perceberá isso nos detalhes, na tranquilidade que preenche seu ser, na felicidade que retorna sem motivo, na clareza que orienta suas decisões com exatidão. Se essa palavra tocou você profundamente, deixe um comentário aqui. Eu dou espaço para as novidades de Deus. Essa é mais do que uma simples frase. Trata-se de um acordo. É um indício de harmonia entre o céu e a terra. Como está escrito, se desejardes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías 1:19. Aproveite para compartilhar este vídeo. Essa mesma fé precisa tocar alguém. E se você ainda não se inscreveu, faça isso imediatamente. Isso mantém você alinhado com a direção correta e sempre no momento certo. Sei que você teve que ser forte em momentos em que ninguém percebeu, e isso te moldou, ensinou a discernir o essencial, e hoje você valoriza o que realmente importa. Isso representa a maturidade espiritual. É o momento em que os olhos param de procurar sinais externos e começam a perceber os movimentos internos do meu espírito. E é por isso que você começa a reconhecer a promessa antes mesmo de vê-la. Você sente, percebe, intui, porque a fé amadurecida antecipa o que está por vir. O que está sendo preparado não será algo temporário, mas uma nova estação, um período constante de restauração. E nesse período haverá alegria genuína, paz duradoura e provisão constante.
Não será uma vivência emocional, mas sim uma construção de sentido. Não movo o céu só para te tocar, mas para te firmar. E quando eu defino algo, nada desvia, nem as perdas, nem as pressões, nem os atrasos. O que é selado por mim, permanece. As marcas que você carrega não representam fracasso, mas resiliência. Elas dizem que você percorreu desertos, mas não permaneceu neles, que atravessou vales, mas não se deteve ali. E cada uma delas servirá como base para atingir outros. Pessoas que precisam entender que é possível triunfar internamente antes de triunfar externamente. E você será um exemplo, não por ser impecável, mas por ter persistido. E quem persiste sempre colhe o que acreditou até o fim. Você notará que a sorte começa a acompanhá-lo, não por mérito, mas por aliança. E essa aliança foi firmada no dia em que você escolheu acreditar, apesar das incertezas. Agora, o que antes parecia atrasado começa a vir em sua direção. Há urgência no céu para realizar o que foi autorizado, pois o momento chegou e você está no lugar certo, com o coração certo, na época certa. Agora é seguir em frente, não com medo, mas com firmeza. Porque aquele que carrega uma promessa caminha com segurança. A presença que te envolve neste momento não é usual. Trata-se do meu selo. Isso indica que a palavra foi pronunciada sobre você de forma clara e não retornará sem efeito. Ela já começou a causar efeitos. Você perceberá isso nas próximas horas, em telefonemas surpreendentes, em respostas que pareciam ter sido esquecidas, em pessoas que retornam com uma nova atitude, em portas que se reabrem sem justificativa. E tudo isso será apenas o início, a ponta do que está por vir. Porque eu ainda possuo mais, muito mais. Não se preocupe em compreender tudo neste momento. Apenas permita-se confiar. A lógica restringe meus desejos, enquanto a fé os amplia, e você é convidado a experimentar algo além da lógica. Algo que rompe a continuidade habitual das coisas, altera cenários, restabelece ciclos e cura até o que foi negligenciado por muito tempo. Porque não faço nada pela metade. E se a promessa permanece, é porque o processo foi concluído. Agora é apenas uma questão de posicionamento. Sou o mesmo que dividiu o mar, transformou água em vinho e trouxe de volta à vida o que estava morto. E sou o mesmo que está agora perante você afirmando: o que eu prometi que seria seu, permanece sendo. Não se alterou, não expirou, não foi anulado, e apenas um ato de fé da sua parte é necessário para que isso aconteça. O céu já se mexeu, o tempo já reagiu. Agora só falta você se ajustar. E quando isso acontecer, o que estava travado começará a fluir com força. Você vai ver com seus próprios olhos. Vai testemunhar com sua própria boca. Vai contar a outros o que viveu. Porque isso que está prestes a acontecer não será apenas para você. Será através de você. Muitos se sentirão tocados e encorajados, pois sua trajetória foi marcada por promessas que pareciam inalcançáveis, mas que agora se realizam diante de todos. E você perceberá que não foi esforço, nem sorte, nem mérito. Foi graça, favor, amor que sustenta e realiza. Não aguarde a perfeição para experimentar o que organizei. Não é necessário estar preparado, apenas disponível. Eu utilizo o que é imperfeito, improvável e quebrado, e por meio disso expresso meu poder. E você será uma dessas manifestações, não como quem merece, mas como quem crê, porque tudo em mim responde à fé. E é isso que eu solicito hoje. Acredite, mesmo que não compreenda, mesmo que pareça imenso demais, pois quando você acredita, o invisível começa a se manifestar. Fique por perto, pois há mais por vir, e o que virá será ainda mais grandioso. Se ainda não o fez, compartilhe agora. Alguém necessita dessa palavra. E se você ainda não se inscreveu, clique e ative, pois essa conexão será o seu espaço de fortalecimento. Cada palavra aqui será como sustento para os dias futuros. Você não estará sozinho. Trabalharemos juntos para cumprir completamente o que prometi. E você experimentará isso com intensidade, tranquilidade e uma alegria profunda. Quando tudo parecer igual, lembre-se de que o invisível atua antes que o visível se revele.
O que já foi estabelecido no espírito começará a influenciar os dias naturais, e você perceberá mudanças significativas onde antes havia apenas repetição. Comecei a mover o que você nem sequer pensava ser possível. E não estou improvisando, estou seguindo o que foi estabelecido. Cada ação que você tomou em obediência está retornando agora como resposta. Está retornando com intensidade, propósito e resultados. Você solicitou orientação para tomar decisões importantes e pediu discernimento em situações delicadas. E hoje a resposta está mais perto do que você imagina, porque não deixo de ouvir uma alma sincera. O que você confiou agora retorna como sabedoria. Você verá claramente o que antes confundia. Seus olhos se voltarão para o que tem significado, enquanto o que não agrega valor perderá espaço naturalmente. Você não precisa se esforçar, apenas permanecer. Nada do que foi semeado em fé deixará de ser colhido. A estação que se inicia agora é a resposta direta das sementes que foram semeadas na dor, porém com confiança. Quando tudo ao seu redor pedia para olhar para baixo, você olhou para cima. Você conversou comigo quando não havia mais ninguém para escutar. E esse diálogo oculto entre sua fé e minha presença é o que mantém essa nova era. Ele nasce internamente, mas rapidamente se expande externamente e afetará todos os lugares que você frequenta. Você não será mais conduzido pelo temor do futuro. Agora será conduzido pela certeza do que guardou em silêncio. E essa convicção será sua base quando as incertezas tentarem retornar. O que eu te ofereço não é passageiro. É perene. É compromisso com fundamento. Palavra com consistência. Você não deixará isso escapar por distração, pois eu mesmo protegi essa bênção. Defendi-me dos olhares que não compreendem, das intenções que não ajudam e das palavras que não constroem. E quando tudo se revelar, você não precisará mais explicar o que acreditou. O próprio testemunho falará em seu lugar. Sua vida refletirá a minha lealdade. As pessoas se aproximarão não para perguntar, mas para aprender como resistir como você resistiu. E você contará com gratidão, não orgulho, que tudo começou com um sim no escuro, um sim em meio à dor, um sim quando tudo indicava o contrário. Esse, de fato, foi o ponto de partida do sobrenatural. Agora, não fique mais olhando para trás tentando compreender o motivo de tantos recomeços. Cada reinício foi essencial para ajustar seu percurso. Mesmo nos momentos em que você pensou que estava perdendo tempo, eu estava intensificando o processo de preparação que ainda não estava completo. Nada foi perdido, nada foi em vão. Tudo que te machucou agora te fortalece. Tudo que te atrasou agora te faz crescer. Você não ficou dando voltas. Você foi conduzido mais perto da promessa e agora a estrada está livre. Escreva nos comentários: minha fé está baseada no que Deus disse. Ao declarar, você valida no plano espiritual o que já começou a acontecer no plano físico. E se recorda do que está escrito: Deus cumpre tudo o que promete. Romanos 4:21. Esse é o alicerce que te sustenta neste momento. Envie esta mensagem a quem precisa dessa confirmação e faça sua inscrição. Isso te liga a cada nova palavra que ainda vou revelar sobre a sua vida. O que está por vir não será leve apenas porque você merece, mas porque você aguentou o peso por muito tempo sem deixar a fé morrer. Eu percebi quando ninguém percebeu. E agora o que você guardou com lágrimas, eu converto em colheita com tranquilidade. Será um período de verdadeira paz. Não a que está sujeita às circunstâncias, mas a que surge de dentro. Pois quando a alma compreende que está onde deve estar, o corpo encontra descanso. E esse descanso não é apenas uma pausa, mas uma direção segura. Você começará a receber confirmações de diversas fontes. Pessoas virão até você com palavras que parecem se encaixar perfeitamente no que você pediu em oração. Portas que você nem sequer tocou se abrirão, e tudo isso será resposta. O céu não só escutou, como também interveio. A espera está chegando ao fim, não porque tudo foi resolvido, mas porque você está preparado. Preparado para acolher, preparado para sustentar, preparado para viver com gratidão e maturidade. O que antes era apenas um sonho. A vida não te ensinou a acreditar com facilidade, mas a promessa te ensinou a nunca desistir. E agora você desfruta o resultado da perseverança.
Mesmo diante de ventos adversos, você permaneceu no caminho, não por ter certeza do que estava por vir, mas por confiar em quem o acompanhava. E essa confiança se estabeleceu. Agora você será como uma árvore plantada perto de ribeiros de águas, que dá frutos no tempo certo, que permanece firme e não se abala a cada tempestade, pois está ancorada em promessas. Até mesmo os relacionamentos que pareciam desconectados começarão a ser restaurados. Sou um Deus que atua nas relações, e quando a promessa se realiza, ela traz bênçãos que vão além de você. Ela atinge lares, famílias e gerações, pois o que faço é integral. Não entrego metades, ofereço tudo com sabedoria, propósito e no momento certo. E esse momento finalmente chegou. Agora, apenas mantenha sua sensibilidade receptiva. Não pergunte mais, apenas aceite. Parece até inacreditável que você tenha esperado tanto tempo por esse momento. Porém, a fé não requer compreensão para ser aceita, basta que ela reconheça o toque. E você tem consciência de que essa palavra está se encaixando em algum lugar dentro de você. Ela tem um destino definido. Ela traz consigo o tom da sua história. Não foi montada aleatoriamente. Foi enviada, pronta para superar suas defesas, tocar sua essência e despertar o que parecia estar adormecido em você. Agora, cada passo seu será mais deliberado. Nada será feito por impulso, pois quem vive com promessa, vive com propósito. Você não gastará mais energia com o que não constrói. O foco vai se ajustar. Os dias terão um novo ritmo, e a tranquilidade será sua companheira. Não uma paz que surge da ausência de desafios, mas da consciência de sua presença. E essa presença te orientará em cada decisão, em cada resposta e em cada novo ciclo que se apresentar diante de você. Muitos duvidaram, não por malícia, mas por não perceberem o que você trazia consigo. Porém, não se preocupe com isso. Nem todos precisam compreender, pois a promessa não foi feita a todos, foi feita a você. E quem precisa acreditar, já acreditou. Você. Isso é suficiente. O que vier a seguir será consequência, e os frutos que surgirem mostrarão que foi Deus desde o começo. Não existe outro nome, não há outra explicação, somente graça, verdade e fidelidade. Você começará a atrair o que antes parecia distante, pois agora está na frequência correta, não de desespero, mas de confiança. E essa energia espiritual altera tudo ao seu redor. O que era pesado se torna leve. O que era confuso se torna claro. O que aparentava ser pequeno se mostra grande. E você notará, o momento da promessa chegou, não por ação humana, mas por intervenção divina. E você está no meio disso, colocado, selecionado, apoiado. A partir deste ponto, cada pormenor será um lembrete, uma canção, uma palavra, um olhar. Eu falarei com você nos detalhes, e você sentirá, porque seu espírito está receptivo, sensível e atento. E esse é o principal indicativo de que o tempo mudou. Quando a alma deixa de se proteger e passa a confiar, o milagre está a caminho. Ele não berra, ele se expressa de maneira leve, precisa e pacífica. E ao ver, você se lembrará de tudo que suportou até agora. Não oculte mais sua fé. Agora é o momento de vivê-la com audácia, coragem e intensidade, e eu estarei ao seu lado. Não haverá falta de recursos, clareza ou força. O que estiver faltando, eu complemento. O que está travado, eu destravo. Porque essa jornada não é mais sua, é minha. E onde é o caminho, o impossível se rende. A lógica se adapta, a promessa se realiza e a verdade triunfa. Tudo se harmoniza quando o coração opta por acreditar e você escolheu. Por isso, agora eu tomo uma atitude. Se ainda não o fez, compartilhe agora. Essa palavra precisa chegar a outros que também têm promessas não cumpridas. E caso ainda não esteja registrado, faça sua inscrição. Há mais por vir. Palavras, orientações e revelações que manterão seu espírito resiliente. Não desligue. Cada nova palavra será como uma chama acesa em você, e sempre que ouvir, terá a sensação de que foi feita especialmente para aquele momento, porque é dessa forma que me expresso, com precisão, amor e propósito, à sua disposição em permanecer. Mesmo sem compreender,
tem mais importância do que imagina. Ao optar por confiar mesmo diante do cansaço, a promessa não só se preservou, como também se fortaleceu, porque existe uma distinção entre quem aguarda parado e quem aguarda em movimento. Você seguiu em frente, mesmo com a dor interna e a luta para acreditar. E agora é esse percurso em fé que atrai a concretização. É como uma colheita que identifica o terreno que mais sofreu. Quantas vezes você se sentiu como se tivesse perdido uma oportunidade, como se a promessa tivesse escorregado pelas fissuras da incerteza, do medo ou dos erros? Porém, o que declarei sobre sua vida não está sujeito à sua oscilação, pois fui eu quem selou, e o que selo ninguém apaga. Nada é forte o bastante para desfazer o que minha mão segura. Você retornou ao lugar certo, no momento certo, com a fé renovada. E é precisamente nesse momento que a mudança começa. Você tem orado por libertações em sua casa, por restaurações silenciosas e por reconexões afetivas, e nada passou despercebido por mim. A promessa que declarei sobre sua vida não é somente sua, mas também abrange gerações. Vai afetar filhos, netos, irmãos, casamentos e pessoas próximas. Não será uma ação individual, mas um movimento coletivo que ocorrerá por meio de você. E é por isso que eu precisava que você resistisse. Porque existem muitos destinos ocultos em sua constância. Não tente resolver tudo sozinho. Agora, só porque o momento é propício, não quer dizer que você deva agir por impulso. Cada passo deve ser tomado com a mesma sensibilidade que o trouxe até este ponto. A promessa que se apresenta demanda compromisso, seriedade e orientação. Você não vai se perder durante a execução, pois estarei orientando cada escolha. Não há necessidade de pressa, apenas prossiga. O que é seu não será dado a ninguém. Já está a caminho para você. Você possui uma marca invisível, e é isso que atrai o favor. Onde muitos precisam descrever quem são, você será identificado pelo que possui. Existem pessoas que, ao se conectarem com você, experimentarão paz e clareza, pois a promessa cria ambientes e você se transforma nesse ambiente. Ao alcançar lugares comuns, você desencadeará milagres extraordinários, não por mérito, mas por obediência. A sua vida se transformará em resposta a preces que você nem chegou a ouvir. Se tudo pareceu mais desafiador para você do que para os outros, é porque o que estou construindo em sua vida também será mais duradouro. Não te ofereci atalhos, pois eles criam estruturas frágeis. Em vez disso, te forneci uma base sólida. E, ao perceber que tudo se encaixa, você reconhecerá com prazer: foi Deus quem construiu tudo. E é por meio desse testemunho que muitos voltarão a acreditar. Sua história inspira recomeços, e você será como um farol para aqueles que se perderam no caminho. Se essa mensagem está ressoando profundamente em você, escreva nos comentários: minha história tem promessa. E assuma com fé. Como está escrito: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Divida essa mensagem com alguém que você ama. Ela pode ser o impulso de esperança que outra pessoa precisa. E se você ainda não se inscreveu, faça isso imediatamente. Esse canal tem servido como ferramenta de alinhamento e orientação. Estou trazendo de volta em você memórias que estavam quase esquecidas, sonhos que você abandonou, objetivos que você deixou de acreditar e pedidos que você parou de fazer. Porém, ainda não é tarde. O que eu crio, eu mantenho. O que eu mantenho, eu realizo. Mesmo com o passar dos anos, não apago o que foi escrito por minha vontade. A eternidade do que proferi não é apagada pelo tempo humano. E hoje, essa eternidade retorna a pulsar em seu coração. Você não será mais impulsionado pelo receio do que pode falhar. Agora, sua fé se fortalecerá no que já começou a prosperar. Em cada pequeno indício, em cada recomeço discreto, em cada porta que antes parecia fechada e agora se abre novamente. Não se prenda ao que não deu certo. Apegar-se ao que sobreviveu, mesmo quando tudo tentou desmoronar. E o que restou foi sua essência, sua crença, sua esperança. É com isso que eu crio e continuo criando. Os tempos de carência espiritual estão se afastando. Você retomará o prazer nas pequenas coisas. Uma leitura vai te revigorar,
Uma conversa despretensiosa vai te orientar. Um ato de amor vai te reerguer. Pois quando a promessa se aproxima, o coração se renova. Ele não precisa mais estar em segurança. E seu coração está se reabrindo novamente. Não porque tudo ao seu redor mudou, mas porque algo muito mais profundo se transformou dentro de você. E isso altera tudo. Você vai deixar de implorar pela atenção emocional de quem não reconhece seu valor. Vai perceber que o que você carrega é grande demais para ser reduzido por olhares que não conseguem enxergar. Eu te criei para pertencer, não para suplicar. E onde há promessa, o ambiente certo reconhecerá seu valor naturalmente, sem que você precise se esforçar. Você será acolhido, não pela aparência, mas pela essência. E onde existe essência, existe permanência. Eu sou o Deus da constância. Não se apresse para explicar sua nova fase. Nem todos serão capazes de compreender seu crescimento. Alguns ainda vão te olhar com uma perspectiva antiga, porém, não fique preso a isso. Não tente justificar-se. O tempo se encarregará disso por você. Cada movimento em direção ao novo será como um registro da minha presença em sua trajetória. E a presença comunica mais do que palavras. Ela persuade, muda, edifica e agora acompanha você diariamente. Você não precisa mais perseguir a promessa. Agora, é ela quem te encontra. E quando isso ocorrer, porque está ocorrendo, tudo fará sentido. Até o que parecia injusto será compreendido como essencial. Você perceberá beleza onde antes enxergava caos. Encontrará ordem onde antes via confusão e sua perspectiva será ajustada. Você olhará para o passado com compaixão, não com ressentimento, pois ele não será mais uma prisão, mas um testemunho. E esse depoimento será libertador. Eu te habilitei em silêncio. Fiz você crescer mesmo sem aplausos de ninguém. Foi no anonimato que você ganhou força. Sua fé se aprofundou nas dores ocultas. Agora você vai prosperar onde ninguém imaginava. Vai dar frutos em lugares onde afirmaram ser impossível, pois não foi o ambiente que definiu sua força, mas o que eu instilei dentro de você. E isso ninguém pode mudar. O que eu planto, ninguém colhe. O que eu ativo, ninguém desativa. Você ficará surpreso ao ver pessoas se aproximando de você em busca de orientação. Elas perceberão algo diferente quando estiverem perto de você, e você não precisará dizer muito. Sua paz se manifestará. Sua atitude refletirá confiança, pois aqueles que são tocados por uma promessa genuína carregam as cicatrizes de quem superou batalhas internas. E você triunfou sem ter que contar para ninguém. Venceu suas próprias batalhas internas e, por isso, agora é confiável. Agora é um ponto de referência. Agora é um exemplo de pessoa formada por Deus. Não é preciso muito para começar. Quando está em minhas mãos, o pouco que se tem já é suficiente. Lembra da mulher viúva com o azeite? O que parecia irrelevante sustentou não apenas ela, mas toda a sua casa. Pois o pouco, quando abençoado, se multiplica, e você possui azeite, possui fé, possui palavra. Agora comece, mesmo que com passos pequenos, porém seguros, pois o caminho se revela para aqueles que avançam. E você se moveu com lágrimas, com prece, com devoção. Não sinta vergonha de admitir que, em alguns momentos, você pensou em desistir. Esse reconhecimento não te torna mais fraco, mas mais humano. E é nesse momento que o céu encontra espaço. Ao reconhecer suas limitações, você permite que minha força se manifeste. E essa força te apoiará nos momentos em que tudo parecer duvidoso. Vai te erguer nas manhãs em que a carga tentar retornar. Vai te lembrar que sua identidade não está no que você sente, mas no que eu declarei que você é. Se você ainda está aqui, é porque esta mensagem está atendendo a uma solicitação sua. Portanto, compartilhe. Não mantenha apenas para si mesmo. Há alguém em sua trajetória que necessita precisamente dessas palavras. E caso ainda não tenha se inscrito, conecte-se agora. Não somente pelo conteúdo, mas também porque a voz que se faz ouvir aqui persistirá como um instrumento de fé em sua vida cotidiana. Aqui, você não anda sozinho. Aqui, a palavra encontra seu espaço, e onde a palavra está, ocorre a transformação. Você verá oportunidades surgindo em áreas que estavam bloqueadas por anos, portas que você não batia mais porque pensava que era tarde demais. Porém, sou o Senhor do tempo, e nada que eu decida abrir pode ser fechado.
Esteja pronto. Alguém vai te convidar para um projeto. Uma oferta surpreendente surgirá. Um sim surpreendente chegará e você saberá. É uma resposta. Não fuja. Apenas aceite, confirme internamente e siga com tranquilidade, pois estou abrindo o caminho. Houve dias em que você se perguntou: será que ainda há tempo? Porém, o tempo que utilizo não é calculado por relógios, e sim por propósitos. E o seu não foi negligenciado nem postergado. Foi reservado e guardado com todo o cuidado para o dia em que você estivesse pronto. E agora está. Por mais que você duvide ou se sinta pequeno, eu te asseguro, você está preparado. A prontidão espiritual não consiste na ausência de medo, mas na presença de fé, mesmo quando o medo se manifesta de forma intensa. Agora, cada área que parecia estagnada começará a reagir à promessa. Sua vida emocional será afetada. Os relacionamentos tomarão um novo rumo. As palavras que antes machucavam agora serão instrumentos de reconciliação, pois a promessa, ao entrar, reorganiza tudo, e você verá isso acontecendo. Uma renovação nas relações, uma restauração nos sentimentos, uma purificação nos espaços. O que antes drenava sua energia, agora será convertido em um meio de renovação. E mesmo que tudo ainda pareça igual, persista, pois fé não se baseia no que se vê, mas no que se acredita. Você carregou essa promessa por tempo suficiente para não deixá-la escapar agora. Mantenha-se firme. É como uma mulher que está prestes a dar à luz. Antes de se tornarem visíveis, os sinais são internos. E você já percebe, está surgindo, está chegando, não como você pensava, mas exatamente como eu planejei. E tudo que é meu vem com intenção e permanece. Quantas vezes você se sentiu invisível, pensando que seus esforços não impactavam em nada? Porém, eu te vi. Observei quando você optou pelo silêncio para não magoar, quando se calou para proteger, quando rezou sem obter resposta. E hoje estou abrindo o céu sobre a sua vida, não para te compensar, mas para te cumprir. O que eu disse que seria seu não é um prêmio, mas um aspecto da sua identidade. Algo que foi inserido em você antes mesmo de dar os primeiros passos. Você não precisa se esforçar mais. A época da resistência já ficou para trás. Agora é hora de fluir, de observar as portas se abrindo naturalmente, de descansar com o coração pleno, de deixar de lado a necessidade de entender tudo e simplesmente confiar. Quando eu me permito entrar, a lógica se dobra e você experimentará essa mudança não como um choque externo, mas como uma paz interior que guia você silenciosamente. A promessa não precisa ser comprovada, ela se revela de forma simples. Se essa palavra ressoou em seu interior, escreva nos comentários: sua promessa me sustenta. Afirme com convicção. Permita que outros sintam o eco entre corações sinceros. Isaías 26:3 afirma: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Aproveite para enviar esta mensagem a alguém que ainda espera a promessa em silêncio. E caso ainda não tenha se inscrito, conecte-se agora. Há mais por vir. Você levará consigo o clima de promessa por onde passar. Não se tratará do que você fala, mas do que você comunica. Paz, estabilidade, esperança. Você se tornará a resposta sem perceber, pois quem é visitado pela promessa se transforma em refúgio para outros. As pessoas sentirão algo inexplicável ao seu redor, algo que não pode ser explicado, apenas sentido. E esse algo será a presença contínua do que eu derramei sobre sua vida. As batalhas que você venceu não te definem, mas te tornam mais forte. Agora você não só possui histórias, como também autoridade. Quando você falar, haverá peso, não um peso arrogante, mas um peso de testemunho. Você falará como alguém que foi, como alguém que viu, como alguém que sobreviveu à espera e encontrou sentido até no silêncio. E essa autoridade não é derivada de cargos ou títulos. Vem de quem enfrentou a dor e saiu com fé. Isso é valioso e eu vou utilizá-lo. Você aprenderá a se alegrar até com o processo, pois perceberá que cada detalhe teve seu papel. A época de escassez te ensinou a valorizar as coisas. O período de solidão te ensinou a discernir. O tempo de espera te ensinou a ter fé. Agora tudo faz sentido, e o que antes parecia vazio agora transborda. Transborda compreensão,
transborda discernimento, transborda maturidade, pois você foi moldado, e um coração moldado por dentro se torna amplo para acolher coisas maiores. As escolhas que você fizer agora terão um peso diferente, não por serem mais complexas, mas porque você as vê com maior profundidade. Você não está mais agindo por impulso, está escutando, aguardando, percebendo. Isso representa a maturidade espiritual. Isso é uma sensibilidade aguçada. E esse novo período demanda essa versão de você. A versão que confia mais do que questiona, que age com sabedoria e não precisa provar nada, apenas vive o que foi prometido. Você encontrará reconciliações surpreendentes, palavras antigas serão recuperadas. Pessoas que você achou que nunca mais veria, voltarão com um novo coração. Porque eu também mobilizo pessoas, toco corações, e o que parecia desconexo será unido novamente, mas com uma nova estrutura, pois o que eu restauro, eu solidifico. Você não viverá mais em vínculos frágeis, mas em alianças genuínas, laços que resistem ao tempo porque têm origem no céu, não na conveniência. E mesmo que alguns se distanciem, não pergunte. Existem pessoas que não conseguem acompanhar o ritmo do novo tempo, não por maldade, mas porque ainda não estão preparadas. Deixe passar. Eu trarei os corretos. Aqueles que colaboram, constroem e te recordam de quem você é. Não ande com quem não valoriza o que você traz consigo. Sua fé é valiosa demais para ser gasta em lugares que não a nutrem. Agora é hora de preservar sua promessa, não de deixá-la escapar. Estou criando movimento em um lugar onde havia estagnação. O que parecia estar enterrado começa a ressurgir. Há projetos ressurgindo, habilidades adormecidas sendo reativadas, convites retornando, sinais emergindo e você vai perceber. É o tempo, e esse período será caracterizado por clareza e por respostas que você nem sabia como solicitar. Pois quando chega o tempo da promessa, até os anseios se ajustam. Você não quer mais nada. Você deseja o que é divino. Não é necessário apressar-se para se encaixar. Você foi criado para ser solução. A promessa que você carrega te coloca em posição, te proporciona espaço e te concede voz. Não tenha receio de se mostrar. Esse não é mais o momento de se esconder. É hora de aceitar o que eu coloquei dentro de você, pois o que permanece oculto por medo não amadurece, enquanto o que se mostra com humildade se desenvolve. E você está se desenvolvendo internamente, externamente, em fé, em graça, em influência, tudo em razão da promessa. Haverá dias em que tudo parecerá excessivamente tranquilo. Não interprete a tranquilidade como falta de ação. Antes da colheita, a terra aparenta tranquilidade. Antes do romper, o céu aparenta estar em silêncio. E esses dias tranquilos são um período de preparação e amadurecimento. Não tenha pressa, não floresce o que precisa de raízes. O que é seu não precisa ser previsto, apenas acolhido com carinho. E você está sendo preparado para isso, para receber sem se desviar, para viver sem se distrair. Você encontrará novas oportunidades, mas também notará que algumas antigas se abrirão com uma nova perspectiva. Lugares que você já visitou, mas agora com um novo significado, com uma nova relevância. Pois aqueles que amadurecem espiritualmente têm a capacidade de retornar a certos lugares, não para reviver o passado, mas para criar novas narrativas. Você vai percorrer trajetos novamente, mas com uma nova perspectiva. E onde antes você caiu, agora você passará em pé, não para se exibir, mas para testemunhar com humildade. Se essa palavra ainda ressoa em você, compartilhe-a com alguém que também precise de um pouco de esperança. E se ainda não é membro, inscreva-se agora mesmo. Isso vai além de um canal. É uma presença espiritual constante que acompanha você. Cada nova mensagem aqui representa um avanço na direção correta. E você não está isolado. Há uma geração inteira se levantando com fé, e você faz parte disso. Você é a resposta. Você é cumprimento. Você é um lugar de promessas. Nada do que eu planejei para você será adiado. Tudo acontecerá no momento certo. E quando você estiver diante do que pediu em oração, compreenderá o motivo da espera. Verá com maturidade o valor da promessa e não terá mais vontade de retornar ao que era. Pois, ao vivenciar o que foi prometido, o passado perde sua intensidade, e o que persiste é a gratidão, a certeza e a paz que a confirma.
O que afirmei que seria seu, agora é, e é apenas o início. Abra com confiança. Se essa palavra ressoou com você, não a deixe parar aqui. Dê um like neste vídeo como um gesto de fé. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que o conectam ao sobrenatural e compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade importante. Aqui, cada vídeo traz consigo direção, cura e recomeço. Fique conosco, pois o que Deus iniciou em sua vida ainda está apenas começando, e os próximos passos serão ainda mais grandiosos. Seu momento chegou e ele vai te surpreender.